Pode ir? Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à última Call das 11 de 2023. E a ideia aqui é que a gente consiga juntar as pessoas que vão ajudar você a direcionar o seu 2024 da melhor forma, trazendo crescimento para sua empresa e sua startup. E a gente juntou uma turminha boa aqui. Tudo bem, minha querida Jéssica? Como é que você tá? Tudo bem, bom dia. Muito obrigada. Boa E- tarde, boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Podcast não tem Não hora tem de nem horário, é o escutar, horário né? que você estiver ouvindo e assistindo. Falando em assistindo, nosso outro convidado, nosso querido Assis. E aí, Assis, como é que você tá? Obrigado aí por ter aceitado o Excelente. convite, viu? Que agradeço. E aí, meu amigo Gileno, né? A gente tava aqui fazia alguns dias, né? Novamente aqui, junto com vocês, é um prazer sempre contribuir aí para o ecossistema de inovação. Você é sempre bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Galera, a ideia desse episódio é que a gente traga uma baita novidade, é um edital que já ele abre, tá? Então, possivelmente, quando você estiver ouvindo, ele já vai estar aberto. Então, corre para fazer as inscrições. E a gente vai debater um pouquinho de como é que vai funcionar esse edital, que o Sebrae tá liderando. E aí a gente trouxe tanto a Jéssica, representando o Sebrae, o Assis, que é empreendedor, que participou ano passado, e o Gileno, que é especialista em captação de recursos. Então, assim, esse episódio é para ajudar você a direcionar a tua estratégia para captar aquele investimento que com certeza vai fazer a diferença. Antes de tudo, vamos explicar o que é isso. Jéssica, me ajude, por favor. Pronto, então vamos lá. O programa se chama, né, Edital Startup Nordeste Rio Grande do Norte, segunda edição. Né? Por que Startup Nordeste? Justamente porque é uma estratégia nacional em que as unidades do Sebrae a nível Nordeste estão abrindo essas oportunidades. E aqui no Rio Grande do Norte estamos na nossa segunda edição, né? Realizamos a primeira edição, que teve toda uma validação, toda uma representatividade, todo um desenvolvimento do nosso ecossistema, e foi tão bom que estamos aí realizando a segunda edição desse programa. Então, é um edital que tem contempla, a gente vai falar um pouquinho melhor, enfim, das suas fases, do porquê é importante, mas contempla toda a estrutura de pré-aceleração, aceleração e finaliza na fase de investimento para as startups que passarem por todo o programa. Vamos deixar claro aqui para a galera. O que é pré-aceleração? O que é que a gente está ajudando ali a resolver? E aí, por favor, Assis, Gileno aqui, não vamos só um monólogo não, viu? Vamos brigar aqui. Então, vamos lá. Gileno, então, por favor, fala aí um pouquinho sobre o que você entende nessa estrutura de pré-aceleração, né? Que é a primeira fase dentro do programa. Bom, a pré-aceleração está naquele contexto em que a pessoa tem uma ideia. Ela tem uma ideia e ela vai resolver um problema da sociedade, mas ela ainda não conseguiu estruturar como um negócio todos aqueles requisitos necessários para que ele possa avançar e possa se implementar no mercado de uma maneira mais correta, eficaz, com todos aqueles como uma base empresarial e de gestão necessária para que ele não se coloque no mercado de uma maneira mais arriscada. Ele tem aí, sim, um planejamento, um levantamento dos clientes, das dores dos clientes, estratégias de mercado, estratégias de gestão, e aí ele dá um primeiro passo para conhecer todo esse arcabouço de gestão. Então, essa pré-aceleração é para que você consiga aí ter um conhecimento básico de como gerir o seu negócio. Massa, legal. Isso, e pegando um gancho aqui, até só para complementar, Guilherme, essa é a primeira fase dentro do programa. Então, me inscrevi, né? Escrevi o meu projeto. Só um parêntese, que esse edital ele é para uma maturidade de ideação e operação inicial desses projetos. Então, escrevi, vou passar pela primeira fase, que é a de pré-aceleração, que tem todo esse objetivo que Gileno muito bem trouxe, e dentro do programa, como é que isso vai ser estruturado, como é que isso vai ser passado? Através de capacitações, de workshops, de mentorias, então essa troca, esse network. Então, é assim que essa estrutura, essa modelagem de negócio, ela vai acontecer na fase de pré-aceleração. Então, com capacitações, com mentorias, com trocas, com workshops, né? Temos uma aceleradora que está rodando conosco, vai rodar conosco esse programa, e ela traz toda essa robustez, todo esse network para vivenciarmos essa fase. Qual vai ser a aceleradora esse ano? Esse ano nós estamos com a Neo Ventures. Massa, legal. Mentira.
Não é a Neo Ventures, não. É a Semente Negócios, minha gente, porque a gente está rodando outro programa também com eles. Foi o edital do Regenera de Impacto, que foi com a Neo Ventures, né? E a primeira edição a gente rodou com a Avat e com a Tropos Lab. Massa, legal. E é bom que não tem corte aqui, viu, Jéssica? Mas isso não é um problema, porque a gente vê o quão que o Sebrae está engajado em rodar projetos para o nosso ecossistema. Antes eu queria pegar o ponto de vista do Assis, de todo esse processo que vocês passaram, não foi ano passado? Isso, Tá. passamos sim. Aí eu vou perguntar algumas coisinhas dos desafios que vocês passaram, mas antes disso, eu queria entender qual é o ponto de vista do Sebrae em apoiar esse tipo de iniciativa. Certo. E qual é o maior desafio de vocês? O que é que vocês estão mais preocupados em, tipo, meu case de sucesso é isso aqui que a gente o meu target é esse. Pronto. Programas de aceleração, de pré-aceleração, né? É uma ação, vamos dizer assim, que tem bastante peso para o desenvolvimento do nosso ecossistema e dos nossos negócios. Isso a gente valida quanto instituição. Então, um exemplo até que eu estava dando aqui, da gente rodar com outras aceleradoras, é justamente porque a gente tem diversos programas de pré-aceleração, de aceleração, tanto para as startups que, enfim, abrangem diversos segmentos, como para startups de impacto. Então, a gente vai fazendo algumas segmentações e a gente enxerga muita valorização nisso, né? Porque a gente entrega realmente dentro de um período de tempo específico, porque o programa ele tem começo, meio e fim, fazer todas aquelas entregas que têm o objetivo de elevar a maturidade daqueles negócios. Então, se ele chega numa fase que é de ideação, que ele é um projeto, o objetivo é que ele saia dali culminando em um negócio formalizado, em um negócio que tem uma robustez, que tem uma capacidade maior de agregar ainda mais valor no mercado. Então, no caso do Startup Nordeste segunda edição, que é o que a gente está falando aqui, ele tem esse objetivo de entrar projetos de ideação, entrar ideias e trabalharmos juntos a maturidade dessas ideias e que eles virem negócios. E que, virando negócios, ele impacte tanto os CEOs, né? Então, quem está à frente ali daquele projeto tenha sucesso nas suas vidas, no seu desenvolvimento, e também impacte o desenvolvimento do nosso Estado. Então, ele tem aí todas essas frentes. Então, a gente fala sobre a vida de cada um, o desenvolvimento daqueles projetos e como isso é importante na vida de cada um desses empresários, né? Com isso que a gente lida todos os dias como Sebrae, e o reflexo de tudo isso no nosso mercado, no nosso ecossistema do Rio Grande do Norte. Então, a gente trabalha essa maturidade individual, mas a gente também trabalha a maturidade do nosso ecossistema, com o objetivo de que a gente atraia cada vez mais investimentos, cada vez mais negócios, cada vez mais mostrando o potencial das nossas soluções. Massa, massa. Aí eu quero pegar seu ponto de vista, assim. Você foi cliente do projeto aqui, né? Isso. E até antes de você falar um pouquinho da experiência de como foi ano passado, tá? Eu queria que você passasse, tipo, o teu ponto de vista, na primeira vez que você ouviu falar sobre esse programa, o que é que passou na tua mente sem ter vivido ele. E fala um pouquinho da Weiaba ali, um pitch elevator aí de 1 minutinho, só pra galera saber o que a Weiaba faz. Bem, me apresentando novamente, meu nome é Assis, eu sou gestor CEO da Weiaba. A Weiaba é uma plataforma para a gestão da intervenção ABA no tratamento de pessoas com atraso no desenvolvimento. Geralmente essas pessoas têm algum transtorno que impacta diretamente no aprendizado, na evolução. E entre esse grupo de pessoas tem autistas, pessoas com TDAH, pessoas com síndrome de Down. Então, a plataforma Weiaba ela tem como objetivo cobrir todas as etapas do tratamento, desde o acolhimento desse paciente, através de anamnese, a aplicação de protocolos que avalia exatamente em que estágio o paciente está, para, a partir de então, traçar um programa de desenvolvimento. E aí tem a coleta de dados, e depois dessa coleta de dados, essas atividades, a plataforma gera centenas de gráficos e estatísticas para determinar como que o analista do comportamento, que seria o gestor da intervenção, pode auxiliar no tratamento dessas crianças e pacientes. Massa, massa. E você já faz quanto tempo que o projeto está rodando? A gente iniciou como projeto, né, como ideia, que é o que o Sebrae agora está apoiando, ideia mesmo, em 2019. Massa. Isso, metade de 2019. Eu percebi, eu tenho um filho com autismo, né? E o autismo é uma condição que exige um acompanhamento multidisciplinar. Quando eu vi um desses tratamentos sendo aplicado, que é a intervenção ABA, Applied Behavior Analysis, eu percebi que era tudo feito em muito papel. Aí eu disse, não, isso aqui tem que mudar, porque eu sou da área de tecnologia e me senti
pessoalmente agredido quando eu via que ela... E aí conversei com a Delma, que é a psicóloga do meu filho, olha, a gente tem aqui uma oportunidade de melhorar esse processo. Você quer fazer isso comigo? Ela topou. Então, o primeiro passo na ideação é, existe alguém que está disposto a pagar um problema da sociedade, como Gilene comentou, que isso é preciso? Sim, existe, porque eu conversei com a Delma e conversei com outros 4, 5 psicólogos que precisavam desse software, dessa plataforma. Então, uma vez que a gente mapeou que existe um problema, que esse problema é real, que esse problema tem pessoas interessadas e que resolvem pagar por isso, então a gente passou para a parte de prototipação, né? E eu fiz um protótipo em Excel mesmo, né? Uma planilha eletrônica, mapeei o que é que a gente tinha e mostrei os resultados. E a partir daí é história. Legal, massa. E assim, quando o início sempre é muito difícil, a gente sabe que construir software é caro, então ter qualquer tipo de apoio, seja financeiro, seja de acompanhamento, que colocar isso no mercado não é trivial. Eu acho que para quem está no início da jornada acha que é, mas você sabe que vai ter muita porta na cara aí. Como é que o programa do Startup Nordeste ajudou vocês? Foi só o dinheiro ou teve algo a mais? Eu posso dividir essa resposta em 2 partes. A primeira parte é que quando o programa veio, e a Jéssica vai poder falar melhor um pouquinho sobre isso depois, ele não era um programa para ideação, né? Era um programa para empresas que já tivessem estruturados para elevar, né, esse nível de maturidade de uma empresa que já existisse e que já tivesse em operação. Mas antes disso, e eu estou aqui ao lado de Gilena, eu sempre toco no nome dele, a gente participou de um outro edital, que é o edital do Banco do Nordeste. Esse edital do Banco do Nordeste é um edital de subvenção financeira. E aí, para a gente que estava bem no início, isso foi determinante, porque a gente conseguiu essa subvenção e conseguimos tocar o projeto por um período de 1 ano, que chegou ao ponto e que o Sebrae nos acolheu mais na frente. A diferença essencial desse programa do Banco do Nordeste, que é o Fundesc, e o Startup Nordeste, primeira edição, ano passado, é que o Banco do Nordeste ele oferecia o dinheiro, que para a gente é extremamente valioso e que foi determinante para quem não tinha dinheiro nenhum. Na verdade, a gente usava computador de casa, a gente pegava impressora, etc. e tal. Mas o edital do Banco do Startup Nordeste, ele veio com uma a mais, que foi essas mentorias. O dinheiro é extremamente valioso para a gente, que principalmente está em início ainda, mas as mentorias, elas equivalem a muito mais que o valor financeiro que a gente recebe, que o sócio recebe como bolsa sócio. Então, para a gente a gente já tinha um nível de maturidade, que esse era o objetivo da primeira edição do Startup Nordeste, mas as mentorias fizeram que o nosso negócio avançasse ainda mais. A gente vem, desde então, aumentando nosso negócio, assim, nossa renda mensal recorrente em torno de 13% ao mês. Legal. Né, nos últimos 2 anos. Isso é importante. Vou investir, isso Tem rodada aberta? Ainda não, né? Mas a gente vem crescendo. Aí você já diz, né? Mas a gente abre agora, né? É possível negociar. Né? Hoje a gente está... Quando no Startup Nordeste entrou na nossa vida, a gente estava com 48 clientes recorrentes no Brasil e em 12 estados. Hoje a gente tem 129 clientes recorrentes. Legal. E em 25 estados. Quase o Brasil todo, né? Legal. Vamos dominar isso aí. Vamos sim. Tô feliz. Cara, feliz, viu, Assis, por vocês. Assis, eu queria saber que dicas você dá para o empreendedor para ele conseguir usufruir do edital, do programa, da melhor forma possível. Porque a gente sabe que tem que investir tempo, tem que estar dedicado. Tem algum tipo de pré-organização que precisa ser feita para tentar tirar o máximo possível? Olha, o edital ele é extremamente rico, porque ele oferece a você a oportunidade de ter acesso a consultores e mentores que, de outra forma, você não teria como pagar. A verdade é essa, porque no início, e principalmente para o que o Startup Nordeste se propõe, a gente não teria condições de pagar essas pessoas que estão envolvidas, né? Pessoas com décadas de experiência. Então, primeiro aproveite bastante as mentorias, aproveite os workshops, leve muita dúvida, porque, na verdade, questionar é muito importante. E uma vez que você tenha isso em mente, que você precisa estar presente e se dedicar ao projeto, a chance de sucesso é muito grande.
Agora, se você resolver não participar da forma como deve, com comprometimento mesmo, né? E o Sebrae ainda tem um detalhe. Além das mentorias, que para a gente é determinante, tem a questão financeira. Ele vai te dar uma bolsa, né? Ou seja, ele vai dar um valor para que você possa, naquele período em que você está dentro do edital, pense somente no projeto. Então, não adianta se dividir. Eu estou fazendo uma coisa, vou fazer mais 3 ou 4. Porque esse projeto, esse edital, é valioso por conta disso. Ele te dá a oportunidade de você ter acesso a mentores que, de outra forma, você não teria como pagar. E, além disso, ele te dá o dinheiro. Está aqui, ó. Viva dessa sua ideia enquanto for possível. E aí você vai desenvolver seu startup, seu projeto. É sempre emocionante ouvir a Cis, gente. Pelo amor de Deus. Cara, muito legal o seu depoimento, assim. Eu acho assim, acho que no final das contas cara, se inscrevam no edital, porque é uma baita oportunidade. Assim, em linhas gerais, né, eu sou o cara falou que ele era mais velho, talvez a gente tenha a mesma idade, eu tenho 40 e tantos anos, e quando eu comecei a minha carreira, não existia isso. Não existia essa oportunidade, né, que o Sebrae oferece. A gente poderia ficar aqui, obviamente, como empreendedor que vocês são, a gente poderia ficar no lugar comum e dizer, olha, é muito difícil ser empreendedor no Brasil, por conta da a carga tributária altíssima, recursos humanos que estão sendo levados para fora. Porém, iniciativas como essa do Sebrae diz para a gente claramente, a gente pode fazer isso da forma correta aqui. Então, se você vê essa oportunidade no horizonte, quem está ouvindo agora, se você tem uma ideia e esse projeto é para você, não perca tempo, se inscreve e o Gileno vai passar mais dicas de como você se inscrever. Massa, massa. Ei, Mário Vitor. 30, né? Assim, você lascou o Mário Vitor, assim. Foi, rapaz? 43, o cara tem 30. Não, eu tenho 40 e poucos. Não, eu disse que eu tenho 40. Tô brincando. Ai, ai. Grande Gileno. Bora. Mestre dos editais. Amigo, como é que a turma se prepara para dar um show lá e conseguir convencer... Não é você não, né, Jéssica, que dá a cartada Não, final? sou eu Coisa não. boa. Uma banca aí de avaliadores que vai analisar todos os critérios conforme edital, né? E vamos falar sobre isso, né, Gileno? Isso. Vamos lá. A primeira dica, ela pode parecer boba, mas é a dica mais importante que eu venho dar aqui. Leia o edital. A metade dos projetos submetidos em editais de inovação, eles são ou reprovados ou perdem muita competitividade por falhas de entendimento do edital. E quando eu digo leia o edital, pode parecer bobo, mas a metade peca por causa disso, por não entender o edital. E lá dentro do edital tem pontos importantíssimos. Primeiro, o critério de habilitação ou de elegibilidade. Quem é que pode participar? E o edital diz bem direitinho quais são as características de quem que pode participar desse edital. Ele diz que é empresas, ideias com estágio de ideação, tem que ter mais de 18 anos. Tá? E ele diz os conceitos, o que é startup, o que é empresa de base tecnológica, o que é escalabilidade. Né? Ele está dizendo para você que quer submeter um projeto, quem pode participar. Está lá tudo. Outro ponto importante é o prazo. Jéssica, 17 de dezembro não irá prorrogar, pelo menos essa é a prerrogativa que eu sei até então. Tá? 17 de dezembro você tem para submeter o seu projeto. Tá? E aí ele dá também um ponto interessante que eu digo que sempre é o pulo do gato. Os critérios de avaliação do projeto. Lá no edital ele diz como você será julgado. E como você será julgado, você tem que levar para o seu projeto esses critérios como pontos-chave que devem compor o seu pitch, deve compor o seu argumento, porque você colocando isso como ponto-chave, você ajuda ao avaliador identificar no seu projeto aquilo que é importante. Então, ler o edital, ele é fundamental. Leia, entenda quais são os critérios de elegibilidade, os prazos e os critérios de avaliação. Quando eu tenho os critérios de avaliação bem entendido, o conceito, o que é, aí eu vou para o formulário. Lá no formulário eu tenho, qual é o problema que eu vou resolver?
ok, eu sei, eu posso botar lá o problema, eu posso botar uma frase. Mas quando eu coloco nesse problema, quais são as causas raízes desse problema, quais são as consequências, quando eu boto informações, dados com uma rastreabilidade que me ajude na argumentação para dizer ao avaliador que eu sei muito bem o que é que eu estou falando, eu também começo a evoluir o meu projeto e deixar ele mais competitivo. Ele pede qual é a descrição da sua ideia inovadora. E lá no critério ele coloca qual é o grau de inovação. Então, eu tenho que deixar muito claro qual é a diferenciação do meu projeto perante os demais. Se já existe um produto no mercado que soluciona aquele problema, como é que eu vou ser mais eficaz? Como é que eu vou fazer isso de uma forma melhor, mais tecnológica, mais barata, mais rápida, sendo mais eficiente com o meu público resolvendo esse problema? Ele pede lá qual é a identificação do perfil da equipe. Minha equipe tem pessoas que têm uma capacidade gerencial, pessoas que têm capacidade técnica, pessoas que têm capacidade de mercado. Como é que eu posso elaborar um projeto em que eu argumente que a minha equipe tem uma visão multidisciplinar? Não só... Eu peguei um projeto que eram 5 engenheiros elétricos. O projeto ia com a base tecnológica gigante, técnica muito boa, mas ele é muito pobre de mercado. Então, ter uma equipe ou ter expertise diferente na construção do projeto é importantíssimo. E aí, Assis falou um ponto... Assis, você foi certeiro. A questão da não subestimar o processo e colocar realmente compromisso naquilo que você se propõe a fazer. Se eu vou participar, não subestime o processo, sabe? O edital, lá vai mais uma reunião, mais uma... Não! É uma reunião que, por mais que você entenda daquilo que está sendo traçado, você coloque realmente o teu comprometimento e você demonstre que você quer aquilo, porque na brincadeira são R$39 mil em bolsas que pode vamos dizer assim, avançar o teu negócio, o teu projeto, e com um valor inestimável de consultorias e mentorias, que mudam o entendimento de uma vida. Tá? Então, assim, falei pra caramba, mas esses são os pontos principais assim, que eu trago na hora de você querer elaborar um projeto, se dedicar e colocar, não, eu vou participar, mas eu vou participar, como o povo diz, com a faca nos dentes. Eu vou para ganhar, eu vou para chegar lá e arrasar e colocar o meu projeto de forma competitiva para ganhar essa bolsa para o meu projeto. Legal, então, basicamente, resumindo, lê o edital, preste atenção, enfim, tem um time multidisciplinar, se atender bem ali aos detalhes na inscrição e fazer, enfim, dar o máximo. Né, e não deixar para a última hora. Isso é importante. Não deixar para a última hora. Gente, tenho certeza que vocês... ainda faltam 10 dias, 12 dias. Nada. Já é a última hora. Se você está assistindo isso antes do final das inscrições, já é a última hora, tá? Então, corre, dá tempo. Essa primeira fase, o formulário é um pouco menor, mais tranquilo, mas precisa de muita pesquisa, muito desenvolvimento, muitas horas trabalhadas para poder botar um projeto robusto. Massa, legal. E a dona Jéssica, quais são as expectativas? Qual é a meta do Sebrae? Vão ser quantas vagas no final? Então, dentro da primeira fase, né, que é a porta de entrada, vamos dizer assim, no programa, porque você só se inscreve uma vez, né, o processo de submissão ele é único, que é o que está aberto, e aí você participa da primeira fase de pré-aceleração e a gente busca captar até 200 projetos, ou seja, 200 ideias diferentes aí que vão passar por essa primeira fase. Então, passa por todo o processo de capacitação, por todo o processo de mentorias, que compõem a fase de pré-aceleração. Vão fazer apresentações, demo day, então vai ter um processo de avaliação interno nessa fase, a depender do engajamento, a depender das entregas, a depender do desenvolvimento desses projetos. E aí, desses 200 que entraram, né, na primeira fase, até 100 serão selecionados e passarão para a próxima fase. Né? Então, aumentamos aí a maturidade. Então, desses 200 que passaram na primeira fase, vai haver um novo filtro que vão avançar. Chegando à fase de aceleração, então, a gente continua nessa fase com esses 100 projetos,
elevando suas maturidades, agora trazendo metodologias mais robustas, trocas, outras mentorias, outras capacitações. E passa por esse processo e aí ocorre mais uma seleção. Desses 100 projetos, agora nós teremos até 50 startups. Então, a gente já vem aí, se eu não entrei já tendo uma estrutura, um CNPJ validado, já me considerando uma startup, no final de todo o programa, você vai sair, sim, uma empresa formalizada, porque, inclusive, é uma condição de ir para a fase de investimento. Né? A fase de investimento, o investimento ele é repassado com a necessidade de formalização. Então, a gente vai de 200 na fase de pré-aceleração, 100 na fase de aceleração e até 50 startups na fase de investimento. Então, esse é o filtro aí, essa é a expectativa que a gente atenda, né, e saia daí desse programa, dessa segunda edição, com até 50 startups formalizadas, novas soluções aqui para o nosso estado. Cara, muito massa. Muito bom. 50 projetos acelerados dessa forma, com recursos, com mentorias para o Rio Grande do Norte, é muito significativo. Excelente. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, é porque receber dinheiro não é algo fácil. Não. Nem assim. Não. Como aplicar, né, da melhor forma possível para que isso gere resultado, Então, gere se a desenvolvimento. gente for pensar aqui no modelo de Venture Capital, né, onde eu quero ter empreendedores que consigam, que estejam aptos a receber um aporte. Então, até assim, você entrar num processo de investimento, dizer, a gente está captando aqui X milhões de reais e eu já passei por isso aqui, eu já recebi dinheiro do Fundesc, já recebi dinheiro do Startup Nordeste e eu soube como fazer. Então, assim, para o investidor, isso é super importante. E muitas vezes, para os nossos empreendedores, a gente não tem a oportunidade de passar por esse processo. Então, é uma forma aí das instituições acreditarem e a gente ajudar a amadurecer nosso ecossistema. Então, assim, cara, eu acho que, para mim, essa iniciativa de estar apoiando quem está no início, e sem risco, né? Tipo, o Sebrae não está olhando para um retorno ali daqui a 1, 2 anos. E sim para um retorno a nível do ecossistema. Então, eu acho que para o ecossistema a gente aí tem uma baita oportunidade, a gente tem que aproveitar. O Sebrae ele divide o risco contigo, né? Porque o risco é do empreendedor, mas o Sebrae diz, olha, para minimizar o teu risco, está aqui um aporte. E vai, coloca para frente, se dedica. Está aqui todo o caminho que deve ser traçado, tá? Isso é um papel muito importante, alavanca demais todo o Estado, a economia do Estado como um todo. E o diferencial desse programa, né, é toda a construção que os estados do Nordeste fizeram ao longo de mais de um ano, construindo para lançar esse programa, para a gente botar esse programa no mercado, foi muito nessa dor do nosso empreendedor, né, do nosso empresário, de startups principalmente, a gente está falando aqui sobre risco, da necessidade de se dividir com outras atividades. Tem uma ideia inovadora, tem isso, tem aquilo outro, mas precisa sobreviver, né? Precisa trabalhar, precisa estudar, precisa fazer diversas outras coisas, muitas vezes para se manter, né? Alguns já têm família, então precisa estar dividido com outras coisas também no mercado, às vezes trabalho até de carteira assinada, enfim, tem outras diversas atividades. E, às vezes, vai deixando aquele projeto, aquela ideia que pode ser uma coisa tão revolucionária no mercado, né? Pode gerar um impacto na nossa sociedade, resolvendo realmente um problema, mas não consegue se dedicar, porque tem as outras responsabilidades da vida que a gente sabe que é real, né? A vida, inclusive, pessoal, a vida adulta é muito ralada. Mas, enfim, então precisa se dividir. Então, essa Bolsa Sócio-Empreendedor, né, que está aí ancorada pela lei, ela visa justamente isso. Dizer, durante esse período de 6 meses que você está recebendo investimento, chegou nessa última fase do programa e vai ter mais 6 meses aí de investimento, se dedica um pouco mais a essa tua ideia, leva essa robustez, leva essas validações, vamos se dedicar junto, a gente está aqui com você durante esse período e é a fase onde você vai entender se realmente aquela solução resolve aquela dor, né? Aquele momento de realmente entender se vale a pena, né, fazer outros tipos de dedicação, fazer outros tipos de aporte financeiro. Então, essa validação, e essa é a grande diferenciação desse programa. É dizer, a gente está junto aí, vamos pelo menos por 6 meses, tentar focar nesse desenvolvimento e alavancar esse projeto no mercado. Massa, simbora. Uma política pública feita na região Nordeste. Então, assim, a gente vê aí que 50 empresas em cada federação do Nordeste tem um grande impacto aí que vai espero que nossa região melhore cada vez mais. Né? Vem crescendo, né? Inclusive, até Heraldo, né? Ele comentou uma coisa que era bem interessante, né? Que as empresas de tecnologia nordestinas, elas tinham dificuldade de receber investimento porque os investidores muitas vezes não olhavam para cá.
né? Não sei exatamente Natal, porque a gente já tem algumas startups que eram mais maduras, né? Mas geralmente a gente não tem o olhar voltado. O olhar está sempre voltado para Sudeste, Sul. E iniciativas como essa faz com que o investidor ele também tenha o seu olhar atraído para a gente aqui, né? Só, olha, está acontecendo uma revolução ali, por favor, olhem que vai sair coisa boa, né? Então, acho que também essa ideia de trazer os investidores para olhar para o nosso ecossistema, que a gente usou muito a palavra maturidade, mas eu acho que ela se encaixa muito bem, né? Porque a gente vai amadurecendo cada vez mais. Eu até esqueci, fui até negligente nesse ponto, de dizer que outro ponto extremamente importante de participar de um projeto como esse é você estar em contato com outras pessoas que também têm a mesma dor que a sua. Não a dor de resolver o seu problema, mas a dor de empreender quando não se tem nada. Então, essa troca também é extremamente valiosa, né? E assim, eu tenho amigos do Startup Nordeste que fiz lá, que conheci lá, que a gente troca experiências constantemente. E isso também é muito rico. Isso é valioso demais. Assim, eu tenho meus terapeutas aí, viu? Que são os amigos empreendedores. Toda noite eu vou ligando para um ou outro. Cara, essa dor aqui, como esse problema aqui já resolveu. Então, assim, comunga aí desse pensamento. Turma, estamos caminhando para o fim. Eu acho que a gente conseguiu sintetizar bem, né, o programa. Queria abrir aqui para considerações finais. Então, minha consideração final é uma baita oportunidade, né? Como eu disse, né, a gente está na 2ª edição, teve todo esse processo de construção. Então, como instituição, a gente reconhece o valor e a oportunidade que é gerada através de um programa como esse. Então, não percam tempo, é o momento de realmente tirar aquela ideia do papel, assim, que fica só no seu papel e submeter a um processo realmente para amadurecer aquela ideia. Então, pega aí esse nível de maturidade de projeto. Então, a observação não precisa ter um CNPJ formalizado, não precisa já se enxergar, já ter, enfim, esse perfil, como a gente intitula, startup formalizada para submeter esse processo. Então, acho que é o grande diferencial. E, com isso, a gente busca, de fato, atrair, né, dar esse impulsionamento para tantas ideias que a gente sabe que são geradas na sociedade como um todo, nas universidades, nas ICTs, que o tempo todo a gente está fazendo aí, está projetando, está nas nossas disciplinas. Então, muitas vezes saem soluções relevantes desse processo. E aí, o Startup Nordeste tem essa oportunidade de receber e, juntos, dentro de um ecossistema, amadurecermos esses projetos. Então, não percam tempo. Como eu gosto de dizer na minha vida, né? O não a gente sempre já tem. Então, pode ser que esse não vire um grande sim e gerem resultados e transforme a sua vida e a vida da nossa sociedade. Então, fica aberto aí até 17 de dezembro. E aí eu vou aproveitar a minha fala só para deixar o link de inscrição, né? É só você acessar o programas.sebraestartups.com.br. Vai ter lá a carinha do Startup Nordeste. É só clicar e se inscrever. Principalmente assim, nas nossas mídias. A gente elaborou um manual, um passo a passo do processo de inscrição. Então, para quem não tem a proximidade com a plataforma que a gente está fazendo o processo e tiver dúvidas, que vai aparecer lá, vincule sua startup. É o seu projeto, né? Porque o objetivo final é que ele se torne, sim, uma empresa. Então, é já encarar esse projeto como sendo um negócio, como com cliente, com dor e tudo mais. Então, continue o processo de inscrição, está tudo certo lá. Mas, para facilitar esse processo, elaboramos um manual. Então, se tiverem dúvidas, através do Instagram do Gol, do próprio Instagram do Sebrae, tem lá o link com esse manual. Então, não percam tempo, aguardamos vocês para um 2024 rico em desenvolvimento. Simbora. E aí, Gileno? O que é que você deixa aí de dica aí para a turma? Vamos lá. Se você está em dúvida se vai submeter ou não esse projeto, se o Startup Nordeste é ou não para você, submeta. Tá? Coloque sua ideia. Porque o processo ele traz muita informação, muito enriquecimento, muito amadurecimento do seu projeto. Independente se vai ganhar ou não, submeta. Porque você vai ter reflexões que você ainda não tinha tido. O formulário lhe traz a obrigatoriedade de pensar no seu negócio de uma forma que talvez você ainda não tenha pensado. Então, se tiver na dúvida, submeta. E, para finalizar, a ideia matadora, leia o edital. Leia o edital, não tem como fugir, leia o edital. Bem, para não me alongar muito aqui na minha deixa, eu sou muito suspeito para falar sobre o Sebrae, porque o Sebrae ele mudou e vem mudando a minha vida
desde que eu conheci, né? Então, eu acho que se você lê o edital, como o Gilene comentou, esse edital é para você, porque não exige um projeto pronto, uma ideia, né? Então, se mudou a minha vida e mudou a vida das pessoas que estão hoje dependendo, porque o ano passado, quando a gente participou do edital, a gente tinha um CLT na empresa, né? Assim, uma pessoa, né? Hoje nós temos 8, né? E com vaga em aberto. Então, se mudou a nossa realidade, vai mudar também a sua realidade. E eu não tenho dúvida. Se inscreva. Ó, me arrepio, ó. Isso é política pública que funciona. Boa, perfeito. No final do dia é isso. Então, assim, eu acho que... Impactar vidas, né? Exatamente. Cara, Sobre isso, minha gente. então, assim, gente, a gente conseguiu reunir essas 3 feras aqui para falar de um programa super importante para o nosso estado. Tem aqui um case de baita sucesso, que a gente vê aí quando tem um apoio, uma política pública que ela é bem estruturada, volta. Então, uma empresa que tinha um colaborador, hoje tem 8. Obviamente, não foi só o programa, teve muito esforço aí de várias partes, mas com certeza foi uma parte da receita aí que foi relevante. Então, assim, parabéns para todo mundo que está envolvido. Espero que a gente consiga não só 200 inscritos, mas 400, 500 ideias aí no programa e que a gente consiga repetir isso ano a ano, que certeza aí vai aparecer muita empresa, depois vai lá e bate na porta do C-Hub querendo uma sala. Exatamente. E aí... Continuidade, né? Então, a roda vai girando e isso acaba usufruindo para todo mundo. Então, parabéns para geral. Que aí, vamos até também dedicar um feliz ano novo, feliz Natal, né? A última Caldas 11 do ano, 2023. Agradecer a Vox, sempre aí oferecendo a melhor estrutura para a gente, essa qualidade de imagem, de cortes. Então, a turma está super de parabéns. E levando conteúdo para vocês. Excelente o estúdio, viu? Gostou, Excelente. Gilene? Gostei, muito bom. Muito bom. Eu fiquei impressionado quando entrei, né? Então, Gerou o impacto inicial já, né? Logo na porta. Massa. Pessoal, então obrigado por ter ficado até aqui com a gente na última Call das 11 do ano. Dá uma olhada nos cortes, eu sei que sempre vai ter uma dica a mais que vocês vão querer estar usufruindo. Compartilha com os amigos e vamos aí encher esse Startup Nordeste e acelerar nossas empresas. Tchau, tchau.